Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10, nós iremos fazer a leitura da seguinte maneira. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Todos acharam? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 10? Perfeito? Todos acharam? Então, vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, por este momento aqui, Pai. E queremos te pedir que a tua palavra possa gerar em nós, Pai, ó Deus, firmeza na fé, abnegação, Pai, amorosa, na nossa dedicação para contigo. Ó Deus, que seja de fato, Pai, uma palavra que venha ao encontro das necessidades de cada um de nós, Pai. É o que nós te pedimos agora. E te agradecemos, porque nós te oramos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, vocês sabem que nós temos falado sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? Todos conhecem. E um dos textos que falam sobre esse assunto é justamente as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, tanto a primeira como a segunda. E nós estamos abordando a primeira epístola de Paulo, desde o primeiro versículo agora, porque é um texto por demais rico para a nossa espiritualidade e para a compreensão das doutrinas bíblicas e daquilo que Deus faz numa igreja, numa comunidade local, né? Deus é maravilhoso. E a igreja de Tessalônica, ela é uma igreja jovem, é uma igreja que, segundo os estudiosos, ela foi fundada, o texto bíblico também fala que Paulo pregou durante 3 semanas, e durante 3 semanas foi tempo o suficiente para que Deus plantasse naquela localidade uma igreja cristã. Então, isso é muito interessante que se diga. É também importante dizer a vocês que aquela cidade era uma cidade importante. Ela era a principal cidade da região da Macedônia. Era uma cidade em que havia uma via muito importante construída pelo Império Romano, e essa via ela é uma via que trazia pessoas das mais diversas partes do mundo de então. Então, portanto, era um lugar de muita proliferação de culturas, de conhecimento, e as ideias também se espalhavam com muita facilidade.
E essa igreja, vamos ver isso melhor ao analisar o texto, essa igreja surge ali, essa igreja nova, essa igreja consegue provocar um grande reboliço, diria eu, naquela região toda, porque a mensagem do Evangelho foi disseminada de uma maneira muito intensa. E aí é muito interessante dizer para você o seguinte nesta manhã, nem sempre são aqueles que conhecem muito a palavra que vão pregar o Evangelho, que vão comunicar o amor de Cristo aos outros, né? Essa igreja ouviu o Evangelho durante 3 semanas, mas Paulo precisou sair dali corrido. E Paulo sai dali, foge, mas ele deixou uma mensagem que estava arraigada no coração daqueles irmãos. Realmente aqueles irmãos haviam se convertido. Vocês devem lembrar que quando nós pregamos sobre o capítulo 4, algumas semanas, de Tessalonicenses, nós falamos que aqueles irmãos, eles tinham 2 temores. Um dos temores era que aqueles que morreram, que já haviam morrido, que eles não participassem dos momentos gloriosos da volta de Cristo. Alguns até tinham dúvidas sobre isso. E a outra questão também é que eles tinham receio que Cristo voltasse e eles fossem pegos de surpresa. Eu até contei uma história de que existem alguns grupos religiosos que as pessoas dormem totalmente vestidas com receio de Cristo voltar e elas não estarem com uma roupa apropriada para esse evento. Mas o que é importante dizer nesta manhã, olhando para o texto, é que Paulo, veja comigo no versículo 1, Paulo aqui não se apresenta como o apóstolo Paulo. O texto inicia dizendo Paulo, Silvano e Timóteo. Primeira coisa importante dizer é que Paulo, nesse texto, ele se mostra apenas como Paulo porque não há necessidade dele dizer que ele é apóstolo. E por que não há necessidade dele dizer que é apóstolo? Porque naquela localidade, naquele momento, ninguém ali questionava o seu apostolado. Ninguém tinha dúvidas quanto a isso. Ele estava, poderia dizer eu, entre pessoas que o apreciavam, que o admiravam, que oravam por ele. Então, por conta disso, ele se apresenta tão somente, simplesmente como Paulo. Só que Paulo tinha 2 pessoas que participaram com ele da plantação daquela igreja, Silvano e Timóteo. Silvano é o mesmo Silas também que a Bíblia fala. E ele chama esses 2 também e os coloca como aqueles que escreveram a carta, embora, lógico, a carta que escreveu foi Paulo, mas estavam junto com Paulo e eram importantes para aquela cidade, para aquela igreja que começou naquela cidade. Paulo está reconhecendo que eles eram seus cooperadores. Paulo está reconhecendo que não é ele sozinho, não, que não é ninguém sozinho que faz a obra de Deus, não. A obra de Deus ela é feita pela igreja, pelos irmãos. Não é? Embora Paulo fosse o grande líder, o grande nome, mas ele sabia muito bem que a obra de Deus ela é feita por irmãos e por irmãs que um dia foram transformados por Deus, tiveram o coração afetado e uma vida nova da parte do Senhor. E aí o texto nos fala a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Pense comigo uma coisa, era muito importante que Paulo dissesse que aquela igreja estava fundada, sedimentada, fincada, tanto em Deus como em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Deus Pai é Deus e Deus Filho também é Deus. Jesus Cristo é Deus e essa verdade precisava ficar patente a todos ali. E aí o texto diz para nós, versículo 1, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Qual a importância, meus irmãos, dessas 2 expressões que surgem aqui, graça e paz? A primeira, você sabe muito bem que graça significa o quê? Favor? Favor imerecido, ou seja, todos aqueles irmãos que receberam a Cristo em seu coração, naquela cidade, eles o receberam por uma obra da profunda, da grande, da excelsa graça do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala para nós, em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a Bíblia fala para mim e para você
que se nós somos salvos hoje, nós somos salvos pela graça de Deus. Nenhum de nós é merecedor. Nenhum de nós é tão bom para merecer a salvação de Deus. Todos nós somos pecadores e precisamos dessa graça. E só essa graça imensurável de Deus pode trazer ao meu coração e ao seu coração vida nova. E aí aparece a expressão paz, graça e paz. Por que paz? Veja comigo Romanos capítulo 5, versículo 1, rapidamente. Se você achar antes de mim que eu estou com uma mão só, você pode ler para facilitar a minha vida. Eu vou ficar muito feliz com isso. Amém? Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus mediante Jesus Cristo. Então veja comigo uma coisa, meu irmão, minha irmã, nesta manhã. É importante que a gente diga que foi a obra que Cristo realizou na cruz que trouxe, que propiciou que nós tivéssemos a paz com Deus. Ele nos reconciliou com Deus Pai. Eu diria a você também, Ele nos reconciliou conosco mesmo. E Ele nos reconciliou com o nosso próximo. É através dessa graça tão maravilhosa, essa paz que é trazida ao nosso coração, que a gente tem a possibilidade de viver em paz também com os nossos irmãos. E aí o texto vai nos dizer assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Paulo está dizendo que ele intercedia por aqueles irmãos. Por isso eu não acredito nessas igrejas, chamadas igrejas fast food, onde as pessoas são um número na multidão, onde as pessoas entram e saem e ninguém as conhece. Eu não acredito em igrejas onde não exista um pastorado presente, próximo. Eu não creio nisso. Naquelas igrejas em que ninguém sabe da sua história, o que você passa, o seu drama, ninguém chora com você, ninguém também festeja com você suas alegrias. Para mim, isso não é igreja bíblica. A igreja bíblica, nós participamos ativamente da vida dos nossos queridos. E aí, o texto diz assim para nós no versículo de número 3. Veja comigo. Recordando-nos. Sabe o que significa essa palavra, esse termo tem a ver, sabe com o quê? Recordar. Passar outra vez pelo coração. Passar de novo pelo coração. É você lembrar de algo vivido por você e não se esquecer demais, porque aquilo te marcou, aquilo te fez bem, aquilo abençoou a sua vida. E Paulo diz aqui que quando ele lembrava daqueles irmãos, quando ele orava por aqueles irmãos, alguma coisa acontecia com ele. Ele se recordava, ou seja, a lembrança daqueles irmãos que abraçaram a fé tão rapidamente, era algo que atingia o seu coração, era algo que falava forte no coração de Paulo. E aí o texto diz: diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira expressão que ele usa aqui é que nós temos que pensar em 3 coisas que ele diz que testificam que aqueles irmãos verdadeiramente haviam se convertido. Aqueles irmãos não eram apenas pessoas que adentraram a igreja e que gostaram da religião e ficaram sendo da igreja, não. Aqueles irmãos, na verdade, haviam se convertido. E se você olhar para o texto vai dizer assim: da operosidade da vossa fé. Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos que eles tinham uma qualidade muito importante. A fé deles não era uma fé estática, não era uma fé estagnada, não era uma fé inativa. Até porque, meus irmãos, não existe fé estagnada, não existe fé inativa. Toda verdadeira fé, ela vai produzir, na verdade, o quê?
frutos, ela vai frutificar, ela vai ser comunicada, ela vai ser espalhada. A fé, ela mexe conosco, e aquilo que fez bem ao nosso coração não há de ficar somente conosco. Nós queremos que outras pessoas também conheçam aquilo que nos fez tanto bem. Portanto, a fé desta igreja era uma fé legítima, era uma fé genuína, era uma fé que era operosa. Alguém disse da seguinte maneira: mostra-me alguém com a fé de Paulo, que eu lhe apresentarei as obras de Tiago. Mostra-me alguém com a fé de Paulo, que eu lhe apresentarei o quê? As obras de Tiago. Alguns diziam que havia uma discordância. Até o livro de Tiago demorou a ser reconhecido como um livro canônico, porque aparentemente havia uma contradição entre eles, mas não havia. Na verdade, o que Paulo está dizendo nesse texto aqui, quando ele fala em fé operosa, e quando também Tiago falava sobre a importância das obras, não para a salvação, mas sim como uma testificação de que alguém realmente mudou de vida, foi transformado e tem fé em Cristo, está justamente aqui, nesse ponto. A fé de todo aquele que nasceu de novo, ela é uma fé operosa, é uma fé que frutifica. E a fé desses irmãos, embora novatos na fé, era justamente assim. Havia fruto, havia esse desejo de que outras pessoas também conhecessem o Evangelho. E aí o texto ainda nos diz, veja comigo, depois de falar sobre a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Paulo está dizendo que aqueles irmãos eram abnegados, que eles eram dedicados, que eles eram pessoas que de fato não mediam esforços para demonstrar de forma ativa o quanto eles amavam a Deus. E qual a importância disso? Nós estamos acostumados com uma ideia de amor, um amor muito sentimental apenas, né? Eu amo, eu adoro. Mas é curioso que as pessoas nunca foram tão amorosas, né? Mas ao mesmo tempo não foram pessoas em nenhum outro tempo que se deixaram tanto, que brigaram tanto, que se abandonaram tanto. A gente nunca viu tanta coisa assim, não é? Então, quando a gente olha para o amor que a Bíblia fala, a gente fala de um amor decisão. É aquele amor que eu digo que é um estilo de vida, que é um jeito de ser. Você amou e decidiu, de fato, expressar esse amor em atitudes concretas para com o próximo e para com Deus. Portanto, o amor deles era um amor abnegado. Por isso, irmãos, o amor, ele desemboca em prática, não fica apenas no coração ou nas palavras. E aí o texto vai mostrar a terceira virtude, a terceira qualidade daqueles irmãos, que também é algo que aponta para o valor da experiência que eles tiveram com Cristo. Veja comigo, diz assim o texto: e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esses irmãos de Tessalônica, eles eram irmãos que não estavam titubeantes. O texto fala que eles estavam inamovíveis. Eles estavam certos, fincados, firmes naquela esperança que eles tinham. Esperança essa que era em Jesus Cristo, na sua volta, no seu retorno, porque a mensagem de Cristo veio ao encontro do coração deles. Por quê? Eles não tinham esperança em relação à vida futura. Eles não acreditavam até então na ressurreição do corpo. Mas agora a mensagem do Evangelho tocou fundo ao coração. E eles sabem que Jesus Cristo, ele vai voltar. Que Jesus Cristo, ele vai chegar. O versículo 10 vai nos mostrar melhor isso ainda. Mas eu adiantaria para você, porque o tempo é exíguo na parte da manhã, um pouquinho menor, eu diria para você que eles tinham uma espera de alguém que, na verdade, aguarda na certeza de que o outro chegará, de que o outro virá. Essa era a expectativa deles. Parece que é o nome de uma cidade que eu passei, se eu não me engano, no Espírito Santo. Espera Feliz, é no Espírito Santo, não tenho certeza, mas eu passei por uma cidade com um nome parecido com esse. Mas o importante dizer é o seguinte aqui: eles tinham... Minas Gerais? Minas Gerais. É naquela região ali, né? Entre Minas e Espírito Santo.
Alto Jequitibá. Foi quando, o que é interessante. Olha que coisa bacana. A espera feliz. A certeza de que Cristo vai voltar, que Cristo vai mudar todo o quadro negativo que estamos vivendo hoje, as crises, as dores, as enfermidades, os problemas familiares, tudo aquilo que nos afeta. E eu lembro que quando pequeno ainda, aos 15 anos, adolescente, minha irmã sempre ia na minha casa no meu aniversário. E o que é mais legal é que ela sempre ia com um bom presente. E eu sabia que ela iria. Porque família é assim, né? A gente tem os nossos problemas, mas a gente se ama, né? A gente se gosta. E eu tinha certeza absoluta que 5, 6, 7 horas ela iria passar por lá, iria me visitar para me dar os parabéns e traria algum presente para mim. Era uma certeza que não falhava. E eu digo para você uma coisa nesta manhã: a nossa certeza em Cristo Jesus, que Ele vai voltar, é uma certeza que não vai falhar. Ele vai chegar e com o melhor dos presentes para nós. O novo céu, a nova terra, um novo mundo de alegria, de paz e de amor. E é essa esperança que nós precisamos ter e que os irmãos de Tessalônica tinham também. E aí, olhe para o texto. O texto vai nos dizer assim, versículo 4: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Vou ler de novo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? Que o amor é abnegado, que a fé é operosa, que a esperança que eles tinham, a espera feliz deles, tudo isso se constituía uma prova cabal, uma evidência muito forte de que esses irmãos, eles eram o quê? Versículo 4, eles eram o quê? Eleitos. Esses homens eram eleitos, a vossa eleição. Ou seja, não pode ter essa história que a gente está acostumado a ouvir por aí, de que a pessoa se diz eleita, que vai ser salva, que é eleita, mas vive de qualquer maneira, vive sem paixão, vive sem entusiasmo com Deus, diz que odeia em vez de dizer que ama. Essas coisas não são próprias do eleito. O eleito de Deus, ele é identificado e a sua eleição é evidenciada por essas qualidades que estão aqui presentes: fé operosa, amor abnegado e esperança. Meus irmãos, isso precisa estar na nossa vida. Não há lugar na espiritualidade para o crente que vive acabrunhado, que vive para baixo, que vive triste, que vive sem entusiasmo na sua fé. Lembrando que os irmãos de Tessalônica, eles estavam muito novos na fé, mas já vivendo uma profunda e grande perseguição. Mas sabe o que é mais legal? É que, embora passando por perseguição, eles não estavam voltando atrás, eles estavam perseverantes naquilo que eles acreditavam. E na sequência do texto nós lemos, veja comigo, versículo 5: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Eu queria no versículo 5 dizer para vocês uma coisa. A palavra poder aqui significa dinamite. Daí vem a palavra dinamite. Um poder explosivo, um poder maravilhoso. Só que o dinamite de Deus, a dinamite de Deus, ela é diferente, segundo William Hendrickson. É diferente da dinamite comum, que se usa aí nas pedreiras, por exemplo. A dinamite de Deus, ela tanto destrói aquilo que é ruim, aquilo que é mal e que está no ser humano, como ela também permite que um novo caminho se abra para coisas maravilhosas, para coisas boas que venham atingir a nossa vida e o nosso coração. E Paulo está dizendo que a sua pregação não consistiu meramente em palavras, mas em poder. Nós acreditamos que a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que
Se a pessoa acreditar em Deus, por mais difícil que seja a sua vida, por mais complexa, por mais pecaminosa, Deus tem poder para transformar radicalmente a existência dessa pessoa. E na sequência do versículo 5 ainda, o apóstolo Paulo nos mostra que aquela igreja havia percebido qual era o testemunho deles, como eles se portaram. Irmãos, nós só conhecemos as pessoas quando nós convivemos com elas. Por isso o cristianismo, ele precisa ser relacional. A relação é muito importante para que a gente possa se conhecer e se dar a conhecer, para a gente aprender com o outro, para a gente também somar com o outro as nossas experiências. A fé cristã, ela envolve inclusive esse atrito que às vezes surge quando as nossas relações são mais constantes e mais intensas. Mas Paulo, sem nenhuma jactância, sem nenhuma nitidez, o apóstolo Paulo diz que eles haviam percebido, que eles tinham visto o procedimento deles, que foi um procedimento extremamente amoroso. Veja comigo o versículo 6, rapidamente, estamos caminhando para o final. Versículo 6 nos diz: com efeitos vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Versículo 6, está vendo na sua Bíblia? Aqui tem uma coisa muito interessante. Paulo fala, em primeiro lugar, que eles foram imitadores de quem? Deles, de Paulo, de Silas e de Timóteo. Parece o quê? Uma certa presunção, não parece não? Não parece alguma coisa assim? E depois ele fala, olha comigo, e do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Aqui tem uma coisa muito importante, nós precisamos de referência, tanto de referência de carne e osso, física, como também da nossa referência, espiritual maior, que é Deus. Deus é para nós a nossa referência suprema. Por isso, a Bíblia nos orienta que nós devemos olhar para quem? Para Ele, para Cristo, para o alto. Mas, ao mesmo tempo, Paulo também diz que sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Nós precisamos de referência humana, mas também nós precisamos da referência maior, que é Deus. Aqueles irmãos ali tinham homens experimentados em Paulo, em Silas e Timóteo, que foram homens que deixaram um legado, foram homens que se apresentaram como verdadeiros cristãos. E aí eu digo a você, você tem sido referência para alguém? Será que alguém pode olhar para você e te imitar e ter você como modelo? Será que a nossa vida tem sido assim? Nós precisamos ser modelos e nós precisamos de modelos. Como os pastores hoje precisam de modelos, porque o modelo que a gente tem visto por aí são modelos completamente equivocados e distanciados do modelo bíblico. Nós precisamos de modelo. A Bíblia fala, por exemplo, que as mulheres deveriam, as mulheres mais velhas, mais idosas, elas deveriam que ensinar as mais novas a serem boas mulheres, a serem boas donas de casa, a serem boas esposas. Nós precisamos de referência. Uma sociedade sem referência, ela se perde. Nós precisamos pegar o telefone numa hora de aflição e ter alguém para a gente ligar, para a gente contar uma dificuldade, para pedir oração, para abrir o coração. Nós precisamos ter referência. E aqui o texto fala que essa igreja foi bem fundamentada, foi uma igreja que cresceu e se desenvolveu bem. Por quê? Porque ela teve referência, teve a quem seguir, teve modelos. É isso que o texto diz para nós. Veja comigo, o texto diz para nós que aquela igreja também fez algo muito especial, porque uma vez que ela teve modelo humano, modelo divino, ela também se tornou modelo para outras comunidades, para outras pessoas. O evangelho que foi pregado em Tessalônica rapidamente atingiu o mundo de então, e as pessoas comentavam a respeito do que Deus havia feito entre os tessalonicenses. Que coisa maravilhosa quando alguém diz assim: vocês não sabem o que está acontecendo lá na Vital Brasil Filho. Deus está salvando muita gente, gente que nunca se interessou pelo evangelho.
Gente que acreditava em tudo, mas menos em Deus. Agora eles estão se convertendo e fazendo parte da Betel. Que coisa maravilhosa é ouvir alguma coisa assim. E aí o texto diz para nós, versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. O texto fala para nós, irmãos, que aquela igreja, ela havia se convertido e logo no momento seguinte à sua conversão, ela estava enfrentando agora uma profunda e grande perseguição, tribulação. Só que a tribulação que eles estavam vivendo não os paralisou, não os deixou desanimados com a vida, não os fez retroceder, não os fez dar desculpas para não trabalhar para Deus, muito pelo contrário. O texto fala aqui que eles estavam vivendo tribulação, mas a alegria permanecia no coração deles. Mas claro que essa alegria tinha que permanecer no coração deles, como no nosso coração também. Por quê? A alegria é uma das virtudes do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz e assim por diante. Portanto, aquela igreja, apesar de todos os percalços, era uma igreja que vibrava com o Evangelho, era uma igreja feliz, era uma igreja que tinha expectativas santas, maravilhosas naquilo que Deus iria fazer. E às vezes, a nossa tribulação pode estar sendo grande, as nossas dificuldades e lutas. E eu sei que em dados momentos é assim que acontece. Mas nós precisamos manter a fé, nutrir a esperança de que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é Senhor sobre as nossas dificuldades. E naquilo que parece para nós um descaminho, que acontece na nossa vida às vezes, é algo que Deus está fazendo para que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela de fato se estabeleça na sua vida e na minha vida também. Irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso e nós precisamos acreditar assim. Versículo seguinte nos diz: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia. Veja a extensão do que aconteceu, uma região muito grande, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Quando a palavra aqui aparece repercutiu, veja comigo, versículo de número 8, sabe qual é a palavra que está aqui no original? É uma palavra que vem a trazer uma outra palavra muito comum para nós hoje, eco. Ele está dizendo que a pregação daqueles irmãos fez um eco, repercutiu. É como se várias caixas de som estivessem espalhadas em todas as direções e a mensagem do Evangelho estivesse atingindo a todos, alcançando a todos. Não ficou somente numa direção, mas atingiu uma região muito grande, uma região enorme, trouxe eco. E aí, queridos, eu queria dizer para você uma coisa: quem recebe a palavra de Deus, ele comunica a palavra de Deus. Eu queria dizer para vocês uma coisa muito importante, que essa repercussão, ela não pode estar divorciada, separada de um coração que foi atingido pelo Evangelho de Cristo. Você vai comunicar o Evangelho, porque o Evangelho é aquilo que transformou a sua vida e mudou a sua história também. Portanto, todos estavam ouvindo a palavra a partir de uma igreja novata. E não existe coisa mais saudável para uma igreja local quando alguém se converte, quando há uma conversão verdadeira no seio da comunidade. Aquela pessoa não fica parada, aquela pessoa ela traz outras, ela comunica o amor de Cristo, ela fala do que Deus fez na vida dela, e com isso ela rebanha outras pessoas para o senhorio de Cristo. É maravilhoso quando isso acontece. E aí, o texto diz para nós no versículo 9, pois eles mesmos no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos,
vos convertestes a Deus para servirdes, o Deus vivo e verdadeiro. Aqui uma coisa importante dizer para os irmãos. Aqueles irmãos, eles eram anteriormente idólatras. Eles romperam verdadeiramente com a idolatria. E eu digo a você, idolatria não somente de uma imagem hoje para nós, mas a idolatria que mais atinge o coração do homem nesses dias: dinheiro, sexo e poder. São 3 ídolos que prometem trazer uma grande satisfação e felicidade ao coração humano, mas não conseguem fazer isso, porque essa é a característica do ídolo. O ídolo promete e não faz. O ídolo diz que vai fazer, que vai trazer aquela alegria no seu coração, mas ele não cumpre. E as pessoas estão vazias, porque estão buscando felicidade no Deus errado. No Deus que é o dinheiro, no Deus que é o sexo, no Deus que é o poder. Mas a felicidade verdadeira só pode residir em Cristo Jesus e em nenhum outro, irmãos. E aí, o texto diz para nós que eles deixaram os ídolos, que eles se converteram de fato a Deus. E a conversão tem 2 ingredientes na conversão. O primeiro é arrependimento. Eles se arrependeram de viver a vida que eles viviam, de ter o estilo de vida que eles tinham. Isso aconteceu no coração deles, e que bom se isso acontecesse nos nossos dias. Pessoas de verdade arrependidas dizendo para nós: irmãos, eu estou arrependido ou arrependida da vida que eu levei até aqui, presa ao pecado. Porque durante muitos anos o dinheiro foi a coisa mais importante para mim, o sexo, o poder, e hoje eu entendo que nada disso é tão importante como ter Cristo no meu coração e na minha vida. Cristo foi um divisor de águas na minha história. E a outra é a fé, irmãos. Quando nós temos fé em Deus, em Cristo, a gente se volta para Cristo de verdade, de coração, entendendo que só Ele pode suprir o vazio que há dentro de nós. Só Ele pode fazer isso. O nosso coração se volta para Ele de maneira apaixonada e abnegada. Versículo 10, para a gente finalizar. E para aguardardes dos céus o seu Filho. Aqui, quando aparece essa expressão aguardardes, a ideia é a cidade que eu falei. Como é que é? Espera feliz. Espera feliz, espera com paciência, espera com confiança. Irmãos, eu não sei se a sua luta, porque a deles era uma luta muito grande pela perseguição pelo Evangelho, mas talvez a sua luta hoje, você me diga assim: pastor, eu estou até querendo ser mais de Deus, mas eu estou passando provas em outras áreas da minha vida, na área profissional, na área financeira, na área conjugal. Eu estou vivendo alguns problemas muito sérios. E eu vou dizer para você o que esse texto está dizendo: aguarda em Deus, mas não aguarda, não espera de maneira passiva, mas com muita fé, agindo, trabalhando, confiando, sabendo que Deus, Ele interage na minha história e na sua história, e que Ele vai trazer a bênção, a mudança, a transformação tão esperada à sua vida. E quando tudo isso passar, quando a perseguição, a tribulação, o momento difícil passar, sabe o que vai acontecer? Você vai viver a mesma experiência que outros irmãos já viveram. Você nem vai lembrar da dor, do problema, do que você passou. Você vai lembrar do momento novo que Deus trouxe, de alegria, de felicidade, de contentamento, da bênção chegando à sua casa. Espera com paciência, espera com confiança. E aí aguardamos dos céus o seu Filho, a esperança que a igreja tem perdido, irmãos. A igreja não sonha mais com a volta de Cristo. E se a igreja não sonha mais com a volta de Cristo, o evangelho que ela recebeu é um evangelho falso. Cristo vai voltar, e essa deve ser a nossa grande esperança. Se hoje nós somos felizes e abençoados, nós seremos infinitamente mais abençoados e felizes. O que nos aguarda nós não temos noção do que é. Eu ouvia um pastor dizer, falando sobre o Apocalipse, sobre a vinda de Cristo, ele dizia: olha, o céu e a terra, o novo céu e a nova terra, literalmente não terá ruas de ouro,
Ruas de ouro é uma linguagem simbólica. Que a nossa felicidade, ela vai ser muito grande, que o nosso contentamento será maravilhoso, que a alegria, que a satisfação que vai adentrar o nosso coração nesse período é algo indizível. Não dá para descrever, não dá para se dizer. Por isso eu digo a você nesta manhã, a vinda de Cristo é algo que deve estar no nosso coração, porque quando chegar esse tempo, toda dor vai passar, todo sofrimento, tudo aquilo que cerceia a nossa liberdade, a nossa potencialidade vai passar. E viveremos um momento pleno de vida com Deus no novo céu e numa nova terra. Eu encerro por aqui, meus irmãos, pedindo a Deus que essas marcas do verdadeiro cristão, elas estejam impressas em nós. Fé operosa, amor abnegado e essa esperança da espera feliz da volta de Cristo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por esta manhã, pela Tua palavra, por esse texto que nos encoraja, que nos mostra, Pai, que embora aguardemos um céu, um novo céu, uma nova terra, o texto também fala de relações profundas de amor, de vida comunitária, um texto que fala que o apóstolo Paulo lembrava dos irmãos com muito afeto. Ó Deus, obrigado, Deus, porque a igreja é esse lugar, é este momento. Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.